Capítulo 18. A importância de sempre estar jogando. Opa, você já deve ter feito essa pergunta para você, junto com seu filho, se é mais importante estar num time com estrutura, que disputa boas competições, mas não jogar com frequência, ou num time de menor expressão, um time com estrutura até menor, mas que sempre está em evidência, né? O que é melhor? O que eu adianto para vocês? É óbvio que sempre estar jogando é ótimo. E eu sempre prezo por isso, até porque jogador de futebol é pago, né, o profissional, jogador de futebol é pago para jogar futebol, não para treinar. Esse é o ponto. Ele é pago por performance, por poder entregar. Então, quanto mais ele jogar, melhor para ele mesmo. Já começa por aí. Mas também tem suas vantagens do atleta estar jogando num time de maior expressão, muitas vezes por causa da estrutura, para ele poder participar do processo ali de formação como um todo, com os profissionais envolvidos e tudo mais. E isso é natural, né? Mas a gente concorda que é ótimo ele estar nesse time, então, que está sempre ganhando. Porém, ele vai ter que buscar o espaço dele, que esse é o ponto principal, né? Se for olhar pelo ponto, assim, ó, chave, o, o atleta... Vamos lembrar só uma frase assim, quem não é visto não é lembrado, né? Vamos deixar esse ponto claro, para a gente poder estar em sintonia, né? E o que acontece muitas vezes com esse atleta que não é visto, ele vai ter dificuldade muitas vezes para se realocar em um outro time. Não que ele vai ter dificuldade em ser aprovado ou ser aceito num time de menor expressão. Eu já falo que ele vai ter dificuldade na adaptação, porque um time de maior expressão, ele vai ter a comida boa, o alojamento bom, vai ter tudo bom, e quando ele precisar dar um passo atrás para jogar em si, ele vai ter essa dificuldade, mas não que isso seja um impeditivo. Na verdade, é importante o seu filho e você, pai, entender como é que funciona, para quando chegar na hora não ter esse tipo de problema, né? Eu trouxe aqui alguns pontos, pontos negativos e positivos do atleta não estar jogando, tá? Perdão. Ponto negativo dele não estar jogando e ponto positivo, qual que é esse ponto? Começar pelo ponto negativo, falta de motivação. O atleta em si ele não se sente motivado ele não vê propósito, por que ele tem que treinar, por que ele tem que se entregar. Ele muitas vezes ele está acomodado e justamente por falta de motivação, porque falta esse entendimento. Ele fica muito acomodado com toda essa situação. Ao todo, aí você olha para o atleta tá, tipo, tanto faz, tanto fez, né? Tem uns fatores de crescimento que acaba atrapalhando. Porque se ele está acomodado, vai faltar esse incentivo para ele querer buscar mais e melhor. Acho que esse é um ponto principal até da ambição. O atleta tem que ter pulso, o cara tem que ter essa vontade de querer crescer. Um atleta acomodado ele não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque ele vai ficar ali na média, ele vai ficar sempre por ali, e isso não é legal. Outro ponto, falta ritmo de jogo, que isso é importante, se ele não está jogando, ele não está tendo ritmo de jogo, e a gente sabe que o atleta vai crescendo, ele vai evoluindo, quanto mais tempo passa, quanto mais ele joga, quanto mais experiente ele fica, né? Às vezes dá uma falsa sensação, que é um outro ponto, dá uma falsa sensação que é só ele permanecer, continuando fazendo isso, mesmo não jogando, que ele vai chegar até o profissional, né? Porque ele pensa o seguinte, não estou jogando no 15,